Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Quero falar sobre exército hoje, mais especificamente o surgimento de um exército. Falou de exército, eu lembro do meu alistamento. Quantos aqui já se alistaram para servir? Aqui. Já se alistaram? Então, eu também, já me alistei para servir. E eu tinha 17 para 18 anos, ali na CPOR, sabe? Vai pegar ali na Avenida Brasil lá. Cheguei lá e eu falei assim, gente, eu tinha comentado com alguém antes, eu não quero servir. Eu estava prestes a ir para a faculdade, eu ia fazer música, estava estudando para música, eu não quero servir. Daí o pessoal falou assim, não, fica tranquilo, é só você chegar lá, tem muita gente que quer servir. Então, você vai chegar lá e você vai falar assim, ó, eu não quero servir, vai dar tudo certo. Fui em direção àquilo, decorei, eu não quero servir, isso que precisa, tá bom, eu não quero servir. Cheguei no primeiro lugar, na primeira sala, tinha um monte de garoto lá, e eu fui lá, não sei se era um sargento, alguma coisa assim, e eu cheguei e falei assim, meu senhor, por favor, eu tentando ser simpático, né, para ver se ganhava o cara assim, né, eu sei que tem muita gente que quer servir, né, eu acho que inclusive eu não quero ser um peso para essas pessoas, ó, eu não quero não. Ele fez assim, vai sentar ali, garoto. Aí eu sentei um pouquinho, só que aquele negócio assim, com 17 anos, hoje eu me olho no espelho e eu falo assim, com 17 anos eu me curtia, pô. Maromba, pá, corpo de milico. Tinha um pré-requisito bacana. Daí ele falou, por favor, você, pode ir para outra sala. Cheguei na outra sala, eu falei, opa, estou passando para a segunda fase, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Aí fui eu lá de novo, tinha um outro sargento lá, eu falei assim, meu senhor, deixa eu falar um negócio para você, que o pessoal falou que a gente tem que avisar, né, porque daí fica mais fácil aí o processo para vocês. Olha só, eu não quero servir não, meu senhor. Daí eu tentei argumentar, o meu argumento era o seguinte, eu sou líder do jovem lá da igreja, poxa, a gente está acontecendo um negócio muito legal lá, e eu estou liderando o povo. Depois me disseram, falou líder, o olhinho brilhou do cara. Ah, é líder? Vai para aquela outra sala ali. Eu cheguei na outra sala, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero passar nesse teste. Chegou na outra sala, eu falei assim, sargento, por favor. Ele falou assim, não precisa falar nada não, só vira de costa. Eu virei de costa, sabe o que ele fez? Começou a medir minha cintura, mediu minha testa. Eu falei, já era, vou fazer o cap para mim, vou fazer a farda. O final da história, eu não servi, mas foi por pouco. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para qualquer exército que você vai se alistar, existem parâmetros. Existem pré-requisitos que fazem com que a gente esteja dentro de uma batalha ou fora delas. O que eu quero fazer nesse momento é caminhar com vocês em direção a alguns pré-requisitos para lutarmos as lutas de Jesus. É o que Deus tem para a gente, para que a gente possa viver a nossa melhor versão no Senhor, que é a versão extraordinária, sendo parte do exército de Deus para as nossas vidas, sabe? Eu quero usar como exemplo disso Juízes capítulo 6. Quero falar sobre a história de Gideão. O caminho com você vai ser o seguinte, eu vou tentar discernir o perfil desse líder desse exército que foi Gideão, e depois eu vou tentar discernir quais são os parâmetros, os pré-requisitos para fazer parte também desse exército. Como é que Gideão fez para recensear o exército que foi vitorioso contra os seus inimigos? A gente vai saber quais são agora. Juízes capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas, que eram os inimigos, dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. A ideia aqui é o seguinte, os midianitas invadiram Israel e começaram a saquear tudo, e
os israelitas fugiram, se esconderam nas cavernas, nas montanhas. Vamos acompanhar aí, versículo 3. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os inimigos, os amalequitas, que eram outros inimigos, e outros povos da região a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, que é um lugar, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento, nada vivo. Versículo 5, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, dos midianitas, dos inimigos, Israel empobreceu. E empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Quem era Joás? Pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Olha onde Gideão estava. Gideão, apesar de estar acuado, continuou fazendo o que lhe era proposto. Lugar de malhar trigo era na eira, era um lugar amplo, malha-se trigo em eira. Mas ele, com medo dos midianitas, foi para um lugar menor, no lugar onde se malhava, se prensava a uva, um lugar bem menor. Ele colocou o trigo lá e começou a malhar o trigo. Ele deu um jeito para continuar fazendo o que lhe era cabível. E assim Gideão fez. Estava espreitado, malhando o trigo no lugar de prensar uvas, porque estava se escondendo dos midianitas. Versículo 12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo falou: ah, Senhor. Gideão respondeu, e olha o que ele falou: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o nosso povo? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, ou seja, não é com outra força, é do jeito que você está, mas tomando a autoridade do que eu vou te falar, do que eu estou te dando, com a força que você tem, vai lá libertar Israel da mão dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e o menos importante de Manassés, e eu mesmo, do meu clã, sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Vamos até aqui. Gabriel, abaixa um pouquinho o retorno da música. O livro de Juízes talvez seja um dos livros mais sombrios da Bíblia, e eu vou te explicar por quê. Porque ele denuncia uma das coisas mais graves que um servo do Senhor pode ver, e eu te digo o que é: a instabilidade espiritual. O livro de Juízes sempre tem um ciclo. O ciclo é:
Israel está em decadência quando se afasta de Deus. E por causa disso, ela decai socialmente, moralmente, espiritualmente, economicamente. Israel clama por ajuda ao Senhor. E o que Deus faz? Deus manda um libertador, um juiz. O povo se apruma e Deus começa mais uma vez a fazer prosperar Israel. Vê se esse não é o reflexo da nossa vida também. A gente está com Deus quando a coisa vai bem, quando a coisa vai mal. Senhor, por favor, me ajuda. A coisa começa a ir bem, a gente acha que pode caminhar com as próprias pernas, mas a gente só faz besteira longe de Deus. E aí a gente cai de novo numa depravação, seja ela de várias instâncias, começa a fazer um monte de besteira. Essa oscilação espiritual denuncia algo extremamente grave, uma vida miserável. E esse era o ciclo de Israel. No capítulo 6, o povo de Israel estava em baixa nesse ciclo. O povo de Israel tinha se afastado do Senhor e tinha adorado, estava adorando, ou seja, a idolatria era o centro, os deuses dos amalequitas, que foi o que nós acabamos de ler. Como consequência disso, politicamente Israel totalmente corrompida, espiritualmente totalmente corrompida e saqueada pelos seus inimigos. Diz o texto que o próprio Deus concedeu que os midianitas, inimigos de Israel, entrassem em Israel, saqueassem o que eles quisessem, roubassem o que eles quisessem, e aquilo que eles não queriam, eles queimavam para que a terra não pudesse produzir e o povo não pudesse se reestabelecer. Vê se não é isso que o diabo faz com a gente, é sanguessuga mesmo. Ele chega, rouba aquilo que lhe cabe, aquilo que não cabe ali na mata, para que a gente não consiga levantar novamente. Isso aqui é o reflexo de todos nós. Mas o povo mais uma vez fez a única coisa que ele poderia fazer, e a coisa certa. O povo clamou ao Senhor: Senhor, por favor, nos manda a libertação. Senhor, por favor, venha a favor de nós. Foi isso que o povo fez, e era isso que ele deveria fazer. Isso é a própria sugestão do Deus Todo-Poderoso, não apenas para aquele povo, mas para a gente também. A gente conhece o texto, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz o quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo começa com um quebrantamento, um clamor sincero. A partir daí é a ação de Deus. Deus envia o anjo, e principalmente para recensear uma pessoa, e depois o exército. Tudo começa com a liderança. Esse anjo chega para quem? Para o filho desse Jezreíta, Gideão. O anjo vai atrás de Gideão e fala: é você, valente guerreiro, que vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Esse texto, gente, fala muita coisa ao meu coração, muita coisa, porque ele revela para mim o tipo de pessoa que Deus está procurando para recensear para o seu exército, o tipo de pessoa que Ele está procurando para ver a melhor versão da sua vida, uma vida extraordinária, como tema do nosso ano, que é a vida que nós podemos viver em Deus. Essa história também mostra como Deus pode levantar uma pessoa e um exército inteiro, a gente vai ver, para mudar a realidade de uma nação, para mudar a realidade de uma cultura, de uma história, de uma dispensação. É isso que ele fala. Mas quais são esses parâmetros? Quais são os parâmetros de recenseamento de Deus? O que é necessário? Quais são as marcas que alguém precisa ter para lutar as lutas de Deus e ser vitorioso? Gideão, e essa história nos aponta isso. Quando o anjo se aproxima de Gideão, ele diz assim: ei, valente guerreiro, o Senhor é contigo, e eu quero contar com você. Você vai libertar Israel da mão dos inimigos. Gideão, quando o anjo chegou para ele e falou assim: valente guerreiro, ele teve vontade de rir. É óbvio. Olha a situação de Gideão, gente. Gideão era agricultor, e como já falei, o lugar de malhar trigo é numa era, num lugar grande, num lugar amplo. Gideão estava acuado, num cantinho, se escondendo, fazendo de tudo para sobreviver, malhando trigo no lugar que era para prensar uva. Aquela atitude que parecia covarde diante de Deus, na verdade soou diferente. Era como se Deus estivesse falando assim para Gideão: Gideão, você talvez se vê acovardado,
mas não se olhe como a sua história te olha, não se olhe como as suas ações erradas te fizeram, se olhe e se veja como eu te vejo. Se você é um covarde aos seus olhos, eu falo para você, Gideão, você é um valente guerreiro, eu te vejo assim. Quanta gente aqui hoje, talvez tenha essa perspectiva distorcida a respeito de si, porque a história te fez distorcer, porque as pessoas que te formaram te fez distorcer essa perspectiva, enquanto Deus chega para você e fala assim, mesmo se você não acredita em você, cara, para mim, eu já te vejo valente guerreiro. A ninguém olhais, como o apóstolo Paulo diz, segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio convite do apóstolo Paulo é esse. Não adianta você olhar para si, nem para o outro, segundo as suas apreensões. Nós precisamos nos olhar como Deus nos vê. Ei, valente guerreiro, Gideão ri na cara do anjo. Não, é com você mesmo que eu estou falando. Gideão olha para o anjo e fala assim, eu estou malhando trigo escondido, eu sou um covarde. E o pior, deixa eu te explicar logo, anjo, eu sou o menor da minha tribo, e a minha tribo, Manassés, é a menor de todas as tribos. Sabe o que Gideão começa a falar? As desculpas. Se Deus conta comigo, eu não sou a pessoa certa não, você errou, cara. Deus, fala para o teu anjo, fala para Deus lá, para olhar para outra pessoa. Eu sou o menor, cara. Olha para outro lugar. Gideão fala, arruma outro. Sabe o que ele está falando? Ele mesmo não sabia quem ele era, ele tinha dúvida a respeito de quem ele era. Ou seja, esse som eu já estou aqui definindo o perfil de quem Deus quer buscar, de quem Deus quer recensear. Esse homem que Deus está chamando para fazer a diferença, era um homem como? Um homem fraco, era um homem improvável, um homem pequeno. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? É que a sua fraqueza, a sua história, a sua falta de influência, os seus medos não são um impeditivo para Deus te usar. Deus só usou gente fraca. É o gago Moisés, é o adúltero Davi, é o explosivo Pedro, é o publicano Mateus. É gente que não valia nada. As nossas fraquezas nunca são desculpa. Na verdade, Deus prefere gente fraca. Sabe por quê? Porque gente fraca é quebrantada. Sabe que quem faz é Deus, não é ela. Tem que ser fraco. Parece que é assim, são os improváveis. É isso que Deus quer, sabe? Então, Deus escolhe gente fraca. Ah, mas eu sou fraco, que bom que você é fraco, então você está no caminho. Mas tem um perfil do Gideão aqui, que esse é o que eu quero primeiro destacar, sabe? Me apresentei lá para o exército, para viver as coisas de Deus, para lutar as guerras de Deus. Me apresentei. Então, primeiro perfil, vamos ver se ele completa. Qual é o cheque do Gideão aqui? Esse perfil aqui, Gideão tirou nota 10. Ele passou pela primeira prova, sabe? Tinha algo em Gideão que foi definitivo para que Deus o escolhesse. E aí está no versículo 13. Dá uma olhada aí. Valente guerreiro, o anjo falou, Deus conta com você para libertar. Sabe o que Gideão fez? Gideão não se acuou, não. Gideão falou, valente guerreiro? Ah, Senhor. Virou, olhou o anjo no olho assim e falou assim, se o Senhor está conosco, por que isso tudo está acontecendo com a gente? Senhor, onde estão as suas maravilhas? Senhor, eu quero ver os seus sinais, inclusive eu quero fazer parte deles. Eu quero ser agente dos seus sinais. Os nossos pais contaram o que o Senhor fez no Egito, mas agora parece que o Senhor se esqueceu da gente. Eu quero ver os seus sinais, eu quero ver o sobrenatural, eu quero tudo que o Senhor prometeu. Preste atenção nesse perfil. Sabe, eu queria que você soubesse que o tipo de pessoa que o Senhor vai recensear para o seu exército, para mudar a história de uma geração, pode, eu até falaria, tem que ser fraco, porque Deus não tem como usar quem não é dependente dele. Mas o que não pode faltar é inconformidade de viver, por viver uma vida aquém do que Deus tem para a gente viver. O ponto aqui é o seguinte, Deus conta com gente inconformada, mesmo que seja gente fraca. Deus conta com gente que fala assim, deve ter mais alguma coisa para descobrir. Eu quero sim, eu quero ver os seus sinais, Senhor. Eu não quero gastar minha vida de forma normal. Eu quero, para viver o sobrenatural, eu quero ter sangue nos olhos para falar assim, se eu vou fazer coisas maiores no teu nome, como teu filho Jesus falou, então eu quero viver essas coisas maiores. Onde estão os seus sinais?
Eu quero ser agente disso tudo. Talvez esse seja um dos maiores perfis de um vencedor que quer viver uma vida extraordinária em Deus. Inconformidade por viver uma vida menor. Não é possível que a vida seja só pagar boleto, fazer churrasco no final do ano, comer rabanada e depois tomar monjaro para emagrecer. Aleluia. Vai roubar não, hein? Não é possível. Gente, não passa dentro de você esse comichão dizendo assim, pô cara, deve ter algo mais para a vida. Deve ter alguma coisa a mais. Jesus botou nos seus discípulos, botou todo mundo e falou assim, ó, estou voltando para o Pai. Mas olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. No meu nome, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Sabe o que Jesus estava falando? Irmão, vida sobrenatural requer uma postura sobrenatural de querer o que Deus tem para a gente, pô. Inconformidade. Sabe, eu estou falando aqui sobre alguns princípios. Eu estou falando de intensidade na vida com Deus. Eu estou falando aqui sobre sede. Eu estou falando aqui sobre sangue nos olhos. Sabe o que é sangue nos olhos? A pior coisa que tem é alguém fazendo só o que lhe foi pedido. Aqueles que são empresários aqui na nossa igreja, a pior coisa que tem é ter um funcionário que só faz o que a gente pediu, não é? Não estou garantindo meu salário, eu me sinto usado. Você se sente usado. Gente boa é gente que fala assim, caramba, tem um problema ali, eu vou inventar uma solução. Tem gente que quando tem um problema, leva para a liderança e fala assim, ó, tem um problema. Pô, mas peraí, cara. Não, meu irmão, isso aqui é meu também. Eu quero fazer parte do crescimento. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Sabe qual é o nome disso? Sangue na veia. A pior coisa do mundo é sanguessuga. Inconformidade. Sede de viver o que Deus tem para a gente. Sabe, a pior coisa que tem é viver com gente que só faz o necessário, sabe? O bom o suficiente. E Jesus criticou isso veementemente. Lembra que Jesus falou lá em Lucas capítulo 17, versículo 10, ele disse assim, ó, assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, ou seja, fez tudo o que foi ordenado, só fez o que tem que ser feito, vocês disseram, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Tem gente aqui que só se relaciona com Deus porque tem medo do inferno. Que vida miserável, meu filho. Vem cá, se não existisse inferno, você continuaria servindo a Deus? A vida mais miserável do mundo é viver uma vida de religião com medo da condenação. Gente, é vida. Religião não. Intimidade com Deus é vida. Que maravilha, estar na presença de Deus, viver uma realidade sobrenatural. Tem gente aqui que fala assim, não, para fazer parte do povo, então eu vou para a célula. Não, mais do que ir para a célula, está na hora de fazer discípulos. Pô, mas se eu estou fazendo discípulo, então, pô, caramba, que tal então eu abrir minha casa e fazer dela um lugar de formação, de salvação? Ah, eu não estou fazendo porque meu líder pediu, eu não estou fazendo porque a Bíblia pediu, eu estou fazendo porque eu quero relação com o mestre, então eu quero fazer o que ele quer. Mas tá bom depois, já abri a casa, já está muito... Não, cara, eu vou formar pessoas, eu vou enviar essas pessoas, daqui a pouco eu estou cuidando de gente, e que maravilha, porque eu estou começando a viver extraordinário, as pessoas estão vendo aquilo. Não, que tal cuidar de uma região? Puxa vida, eu vou pastorear uma igreja, olha que benção, que maravilha, vou pastorear uma igreja, mas não é só isso. Agora, eu quero enviar discípulos, meu sonho, esse auditório está lotado hoje aqui, mas daqui a pouco vamos abrir o quarto culto, amém? Ih, não gostei desse amém não. Quarto culto na hora do jogo do Fluminense, 5 horas da tarde, do Flamengo pode abrir. Meu maior sonho disso aqui é enviar todo mundo aqui. Daqui a 5 anos não tem mais ninguém. Alguém envolvido com alguma coisa de missões. Alguém envolvido em liderar alguma coisa. Gente, olha o que o apóstolo Paulo fala. Na vida do Senhor, na vida no Evangelho, ou você vai assim, ou você vai assim. Ou você sobe, ou você desce. Não existe isso aqui, gente. Não existe. Por isso que o apóstolo Paulo fala, sigamos e prossigamos. É gerúndio. Tudo aquilo que eu não alimento apaga.
tudo aquilo que eu não quero mais, definha. Depois que eu liderar uma igreja, eu vou formar discípulos e vou enviar. Daqui a pouco é uma região sendo abençoada pelo Senhor. Daqui a pouco não é mais só uma cidade, é o estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco não é um estado, é o Brasil. Daqui a pouco não é o Brasil, é a América do Sul. Daqui a pouco não é a América do Sul, é o mundo inteiro. Daqui a pouco não é o mundo inteiro, é a galáxia. Vamos evangelizar os marcianos, gente. Gente, vocês estão entendendo? Gente, se não tem sangue nos olhos, meu irmão, se o sangue não ferve, tem alguma coisa errada. Eu estou aplicando para a sua vida ministerial, mas você pode aplicar porque se quiser. Se você acha que tu já ganhou tua mulher, meu irmão, casamento, você nunca está ganhando de goleada. Sempre é 1-0 no máximo. Sempre. 0-0, de vez em quando está perdendo, de 1-0. Tem gente que está tomando goleada. Perder, tu toma de goleada, fácil. Não pensa que está ganhando, não. Se hoje tu levou uma florzinha, semana que vem, meu irmão, sabe o que você vai fazer? Você vai falar, meu amor, tem uma surpresa para você. Leva no Mocelim. Aleluia. Gente, não é o lugar, mas vocês estão entendendo? Vocês percebem o processo contínuo? Gente, não existe. É por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, aviva, acende a chama do seu coração, aviva o espírito que há em você. É papel nosso fazer queimar. Intensidade. Você notou Gideão? O anjo vem falar com ele, Gideão fala uma coisa que eu fiquei até com medo. Gideão fala para o anjo assim: cadê Deus? É Deus, cara. Vai pegar para você, Gideão. Cadê os milagres? A gente está se sentindo sozinho. Pode falar lá para Deus. A gente quer ver os milagres. Eu quero participar do que meus pais falaram, porque meus pais viveram a experiência dele, mas eu quero ser agente de milagre aqui agora. A gente pensa que Deus vai fulminar o camarada. Na verdade, pelo contrário, Deus ama a gente assim. Deus ama a gente assim. Sabe, Ele ama a gente inconformada. Ele já ama a gente que pega a Bíblia e começa a ver Jesus falar assim: caramba, o cego enxergou, caramba, o morto ressuscitou. Está no meu checklist. Deus, olha aqui, ó, isso aqui, ó, eu quero isso aqui, ó, me usa para isso. Deus, me usa para fazer coisas grandes. Deus, eu não quero gastar minha vida fazendo só o bom o suficiente. Eu quero viver o sobrenatural em Ti. Cara, sangue de barata não dá não, mano. Não dá não. Não dá. Gente, arrumar problema é muito fácil. Na vida nada vem fácil, gente. Eu dou uns 50 milhões de problemas para que isso aqui hoje não está acontecendo. Um monte. Mas todos eles foram vencidos, sabe por quê? Porque Deus nos prometeu que Ele estaria indo à frente. Então a gente vai. Intensidade. Deus busca de nós intensidade. Não uma vida de bom o suficiente. Talvez a melhor história que ilustra isso é a história de Eliseu, o profeta Eliseu, no final da sua vida, com Jeoás, o rei de Israel. O rei da Síria vinha contra Israel. Eles vinham atacar. Jeoás estava com muito medo e queria saber sobre Deus, a resposta de Deus, se Deus estaria com Israel ou não estaria. Ele foi aonde? E Eliseu, já com a sua idade avançada, chega na sua casa, Jeoás, o rei de Israel, e para falar com o profeta, a voz de Deus. E Jeoás entra com alguns do seu exército, entra com certeza com as suas armas, arco, flecha, uma aljava. E Eliseu olhou bem debilitado na saúde e falou assim: você quer saber se nós vamos sair vitoriosos? Traga por favor uma flecha para mim, traga por favor um arco. Ele tira da sua aljava seis flechas, geralmente tinha numa aljava. Tira da sua aljava uma das flechas, pede para abrir uma das janelas da casa de Eliseu, e ele pede para o rei pegar a flecha e faz como quem vai lançar a flecha no arco, e aí Eliseu abraça a mão daquele rei para lançar junto, como quem diz assim: é a voz de Deus que está mandando, é a profecia que está indo adiante em ato, e ele lança a flecha. Quando lança, bate no chão, Eliseu dá um brado: vitória, vitória, vitória! Você vai derrotar os sírios, os arameus,
que eram assim chamados: você vai derrotar os arameus. E o rei ficou feliz, e sai ele, quando ele escutou, olha, vou ter vitória, Deus falou, ele começou a caminhar em direção à saída, e Eliseu falou: tem mais alguma coisa, rei, volta aqui. E Eliseu pediu mais uma coisa para o rei. O rei saindo, ele falou assim: antes de ir embora, atira, agora pega das suas flechas aí, dessa aljava com 6 flechas, pega e atira algumas flechas no solo. O rei pega um arco e atira uma flecha, atira 2 flechas no solo, e atira 3 flechas no solo. Quando ele atirou a terceira flecha, ele parou de atirar, e Eliseu se entristece, e fala: rei, você só atirou 3 flechas, agora você só vai ter 3 vitórias contra os sírios. Ah, rei, se você quisesse dizimar para sempre os seus inimigos, você teria que ter atirado todas as flechas da sua aljava, mas você hoje limitou o poder de Deus que poderia fluir de você. O que faltou para Joás, para o rei? Eu vou te falar: faltou jogar todas as flechas, faltou intensidade. Só 3. Meu irmão, se é para jogar 6 flechas, nós vamos jogar 6. Se Deus mandou a gente jogar, então a gente vai fazer tudo. São quantos que tem? 8? Então eu jogo 8. Sabe o que define a grandeza do que você vai viver? Será que é o que Deus diz na sua palavra? Ou a nossa resposta ao que Deus diz? Eu diria que é as duas coisas. É obediência e intensidade. Não adianta Deus dizer e você só lançar 3 flechas. Tem gente aqui que Deus já disse, mas é comedido. Gente, se é para se entregar, é se entregar por inteiro. Grandes homens de Deus sempre fizeram isso. Para mim, morrer é lucro. Eu não falaria isso que nem Paulo falou, mas ele falou: intensidade. Morrer é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Isso aí eu deixo para o Paulo, eu gosto de viver. Mas a verdade é que essa afirmação conota intensidade do apóstolo Paulo. Intensidade em tudo que faz. Se nós temos 6 flechas, nós lançamos elas todas. Se Deus nos pede alguma coisa, a gente vai com elas até o final. Talvez essa seja uma das maiores limitações que nós podemos ter para viver e sermos recenseados no exército de Deus para vivermos algo extraordinário. É que quando o que nos cabe, nós fazemos de forma comedida. Nós até obedecemos, mas só a página 2. Nós não lançamos tudo que nós temos, sabe? A nossa atitude pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Pode definir para nós grandeza ou pode definir para nós uma vida medíocre. O princípio não é que a gente não faz. A gente faz, mas a gente não faz tudo. Não é que eu não atiro flechas, mas eu só atiro 3. Porque lá no fundo, gente, há uma mentalidade de: tá bom, tá legal, já está tudo certo, olha o que eu consegui, já está tudo bacana, já estou pagando minhas continhas. Eu não estou falando aqui de prosperidade na vida, estou falando de prosperidade no Senhor. Gente, nós somos pagos por um alto preço para vivermos em Cristo uma vida o quê? Abundante. Em Cristo nós somos mais que vencedores, e na presença dele nós somos abundantes em alegria. O que quer dizer com isso? Que tudo que Deus faz para nós é no superlativo. Não existe 3 flechas com Deus, ou é tudo ou é nada. Ou me jogo por inteiro, ou pela metade já perco a guerra. Eu dou 3 flechadas e ponto. E paro muitas vezes porque me acomodo. Porque eu me acomodo e deixo de lado as coisas maiores de Deus para a minha vida. Intensidade, intensidade. Chega de lançar 3 flechas e parar. A gente tem que ir com tudo. Se você está aqui hoje conformado, se está bom do jeito que está, se você acomodou de ter uma vida menor, se você abdicou da vitória, se você não sonha mais, não sonha com grandeza, não sonha com milagres, não sonha em viver poderosamente e ser usado por Deus poderosamente, ver a melhor versão no Senhor, se você quer levar uma vida de manutenção, você está fora desse licenciamento. Que Deus seus milagres, Senhor. Eu quero viver os seus milagres. Eu não quero desperdiçar minha vida. Eu quero ser um exemplo para a minha direção. Intensidade. Você está fora, não tem jeito. Você está fora de provar vitória e ser agente de maravilha que o Senhor pode nos fazer como agentes dela.
Qual é o tipo de pessoa que Deus usa no seu exército? Bom, Gideão nos mostra que pode ser gente fraca. Na verdade até tem que ser, porque todo mundo é. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. E é através disso que o poder do Senhor inclusive se aperfeiçoa. Porque quando nós quebrantamos, é que Ele faz. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então pode até ser gente fraca, mas tem que ser gente com sangue nos olhos, com sede, inconformada. Eu quero ser parte. Senhor, eu não quero viver uma vida qualquer. Eu quero viver a minha melhor versão em Ti. A minha melhor versão em Ti é obedecendo, quebrantando e sendo plenamente usado pelo Senhor. Não 3 flechas, eu jogo todas no chão. Fome de Deus, fome em viver o que Deus tem, intensidade, inconformidade. O que queima no teu peito, cara? O que queima no seu coração? Em segundo lugar, Deus conta com gente, preste atenção nisso que eu vou falar. Deus conta com gente que não abre mão da rotina ordinária até experimentar o extraordinário. Vou repetir. Deus conta com gente que não abre mão da rotina ordinária até experimentar o extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao asbierrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava, olha aqui, malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Sabe o que Gideão fez? Ele falou assim: tem algo que me cabe, eu sou agricultor produz gênero, no caso dele trigo. Se eu não posso produzir numa era que eu vou ser alvo fácil dos meus inimigos, eu vou me readaptar para aquela nova situação, para aquela nova cultura, mas eu não vou deixar de fazer o que me foi proposto. Tem gente que já mudou de fase, e ao invés de pegar a sua produção e colocar num lugar para se refazer, dar um passo atrás para ganhar fôlego, diz: não, eu vou continuar tendo a condição desse último ciclo aqui. E daí o cara se estrepa economicamente, o cara se estrepa socialmente, o cara se estrepa nas relações. Sabe por quê? Porque não entendeu que muitas vezes a gente tem que se readaptar. Que foi o que o Gideão estava fazendo. Não tem problema, eu vou para um lugar de malhar a uva, menorzinho, mas eu não vou parar de fazer o que eu fui proposto a fazer. Trocando em miúdos, o que o texto está dizendo aqui é: o ordinário com constância constrói o extraordinário. Para mim não tem melhor exemplo que isso do que a história de Noé. Vocês lembram? Noé construiu algo extraordinário, uma arca. Você imagina 4.000 anos atrás, construir um barcão daquele, algo extraordinário. Mas, como que Noé construiu a arca? Primeiro, demorou quanto tempo para construir a arca, gente? 100 anos, para construir aquele barcão. Se a gente tivesse lá, o primeiro dia da vida extraordinária da construção daquela arca de Noé, aquela coisa extraordinária. Dia número 1, sabe o que Noé fez no dia número 1? Pegou madeira, pegou serrote, pegou martelo, prego e toque. Você volta dali a 5 anos, sabe o que Noé estava fazendo? Madeira, serrote, martelo e toque. Depois de 50 anos, você volta lá em Noé, madeira, serrote, martelo e toque. 99 anos. Agora, meu irmão, o velho está vendo. Agora é o extraordinário. Madeira, serrote, martelo e toque. Até que quando ele chega com 100 anos, ele olha para aquela arca e fala assim: uau, que extraordinário. Mas o extraordinário foi resultado de uma rotina ordinária constante. O que eu quero dizer para você é que o ordinário é quem constrói o extraordinário. É a mãe que ora, enquanto dobra a roupa, ora pelo seu filho, pelo futuro do seu filho. Ninguém está vendo, mas cada dobra
é uma tábua sendo colocada na arca, e cada oração é um prego, madeira, serrote, martelo, toque, toque, toque. E quando o dilúvio vier, e quando o filho estiver perigando de vida, o filho vai estar dentro de uma arca segura que a mãe construiu para ela. É o pai que chega cansado do trabalho e a vontade que tem é de ir para dormir e entrar na sua caixinha do nada, falar com ninguém. Mas o pai, antes de tomar banho, vai brincar com seu filho. Madeira, serrote, martelo, toque, toque, toque. Anos depois, o filho sabe para onde correr quando o mundo grita: meu pai me ama, porque meu pai botou tábua por tábua, madeira, serrote, martelo, toque, toque, toque. É a célula que parece pequena demais, sala simples, pouca gente, mas a Bíblia aberta, coração pegando fogo, gente apaixonada por gente, madeira, serrote, martelo, toque, toque, toque. Até que um dia, pessoas começam a entrar e serem impactadas pelo poder de Deus, e tem a sua vida transformada para sempre. É o líder de célula, que liga semanalmente para as pessoas, para nada, pedir nada, nada de muita revelação. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Cara, eu acredito muito no que Deus tem para a tua vida. Madeira, serrote, martelo, e o Espírito usa o ordinário para curar tanta gente que está morta espiritualmente, para que elas vivam o extraordinário. A verdade é que a gente quer ver a arca pronta. Olha o que Deus fez, olha o sobrenatural de Deus, está aqui, ó. Mas Deus não nos chama para isso hoje. Deus nos chama para cortar madeira, pegar o serrote, pegar o prego, martelo e fazer o que, gente? A gente quer o extraordinário, mas o que Deus nos quer entregar hoje é o ordinário. Sabe o que eu estou falando hoje? Estou falando sobre constância, estou falando sobre rotina, estou falando sobre descobrir o extraordinário das coisas pequenas que constroem o extraordinário no Senhor. Deus conta com gente que não abre mão de rotina ordinária, que Ele mandou, que Ele direcionou, até que esse povo experimente o extraordinário. A pergunta é uma só: quais são os martelos que a gente tem largado, porque queria logo uma arca pronta? Olha o meu ministério aí, fiz de tudo, peraí. E a tábua? E o martelo? E o serrote? E o toque, toque, toque? Que madeira Deus te entregou hoje que você desprezou, esperando um milagre maior? Ah não, eu quero milagre, eu quero a arca. Gente, se a gente recebe uma arca hoje, se a gente recebe milagre, sabe o que a gente faz? A gente naufraga com ela, porque só consegue navegar aquilo que a gente construiu. Anota isso aí. E só se constrói com madeira, serrote, martelo e... Isso eu tenho certeza, pelo menos vocês vão levar daqui hoje. Sabe, gente, não tem jeito, sabe? Quando foi a última vez que você orou, sem insistir nada, porque nós não vivemos na religião de sensações, até a gente sente de vez em quando, mas a gente não sentiu nada, mas mesmo assim continuou. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer comer churrasco todo dia, mas a gente, é bom o churrasco, né? Rabanada com Nutella. Mas você sabe que se você comer churrasco todo dia, você não vai aguentar churrasco daqui a um mês. Sabe o que tu senta? Não é madeira, é arroz e feijão. Arroz e feijão parece sem graça, né? Mas ninguém enjoa de arroz e feijão. E é isso que nos dá vida. O nome disso é: o ordinário é que constrói o extraordinário. Ah, eu não estou sentindo Deus. Você não tem que sentir Deus.
Ter Senhor e uma relação com Deus é a consciência de que Ele estará conosco todos os dias. Acabou, isso já nos basta. Em que momento você trocou constância por emoção e chamou isso de fé? Que hábito simples que você abandonou e depois culpou Deus pela ausência de resultado? Eu estou falando aqui, gente, orar todo dia. Qual foi a última vez que você fez jejum? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e você leu e fala assim, cara, estou lendo por obediência, mas não estou entendendo nada? Eu também, de vez em quando não entendo não. Tem umas horas que eu falo assim, meu Deus do céu, mas estou aqui. Sabe o que eu estou fazendo? Madeira, serrote, martelo, toque, toque, toque. Ordinário, que gera extraordinário. Você quer experimentar o extraordinário no seu casamento, mas qual foi a última vez que você conversou com o teu marido sem o celular na mão? Você quer, por exemplo, você pede para que Deus use os seus filhos de forma extraordinária e eles sejam firmes na fé, mas ainda tem uma adeguinha de bebida, de vinho lá. Eu não estou falando que você não pode beber. Vocês sabem, gente, a Bíblia fala a respeito de embriaguez, tudo certo, mas teu filho é uma folha em branco, e tudo que você faz, dispara nele um gatilho. Cuidado, cara. Tem hora que tem que parar de malhar trigo na era, tem que malhar no lagar. Refaz a vida, meu irmão, porque a gente constrói filhos extraordinários numa dimensão, numa rotina ordinária de fidelidade ao Senhor. Às vezes você quer fazer parte de uma igreja forte, mas você tem vivido igreja? Para dizer, eu quero uma igreja, mas você tem vivido igreja? Você faz parte de uma rotina de cuidado dentro da igreja. Ah não, já fui muito machucado, esse negócio de célula já me machucou. Meu querido, igreja é relação. Se você diz que ama a Deus que não vê, mas aborrece o seu irmão que você vê, você não ama a Deus coisa nenhuma. Isso é que diz o autor de Hebreus. É na rotina, é ser igreja. Qual rotina simples Deus está te pedindo de volta para continuar a obra que você mesmo pausou? Porque talvez o céu não esteja em silêncio, talvez o barulho ainda seja o mesmo. Madeira, serrote, martelo e toque, toque, toque. E a pergunta não é se Deus quer fazer algo extraordinário, a pergunta é, você está disposto a voltar ao ordinário, para que Ele te encontre lá e te chame para algo extraordinário? E foi isso que aconteceu com o Gideão. Volte ao ordinário e construa o extraordinário. Em último lugar, eu estou terminando. Eu não vou poder ler a história, mas eu vou contar para você. A história é, Gideão aceita, e o parâmetro de Gideão é, eu tenho vontade de viver. O parâmetro de Gideão é, enquanto Deus chamou, eu estava trabalhando no meu ordinário, não deixei de fazer o que me foi proposto. Gideão aceita o desafio de liderar o povo, então ele chama o povo para a batalha. Aparecem 32 mil homens, 32, anota esse número. Mas tinham 135 mil midianitas. 32 para 135 mil é mais ou menos 1 para 4. Tudo bem, até dá, mas já é desproporcional. 1 para 4 é desproporcional. Será que eles conseguiriam? Pode ser que conseguiria. Mas, se eles conseguissem, seria mérito deles. Por isso Deus falou assim, tem muita gente, não vai poder ser esse número todo. Gideão, você vai chegar agora para o teu povo e vai dizer assim, olha só, manda embora aqueles que são covardes, que não querem fazer parte. Foram embora, ficaram 10 mil. Agora a coisa já ficou um pouquinho mais estreita. De 10 mil para 135 mil, a gente está falando de uma proporção de mais ou menos 13 para 1. 13 para 1. Sabe, tem muita gente ainda, disse Deus, porque afinal de contas, se vocês ganharem, a vitória vai ser de vocês, não vai ser minha. Vocês têm que entender que quando vocês não podem, é que eu posso e o meu nome vai ser glorificado. Agora Deus começa a esmagar. É impressionante, quando a gente pensa que está difícil, Deus piora um cadinho, sabe? Sabe para quê? Para dizer assim, ó, sou eu, não é você. É ou não é? Tudo que a gente fez aqui, quando dependeu da gente, a gente conseguiu. É ou não é?
Vamos levantar dinheiro. Levantamos. Bom, agora tinha coisa que não coube a nós. Quando falou sobre prefeitura, quando falou sobre relações políticas, chegou uma hora que não dava mais. Parecia que era Deus falando assim, ó, vocês vão entender o que eu sou capaz de fazer, que não é por vocês. Sabe o que aconteceu a partir daí? Deus falou para Gideão: Gideão, agora você vai pedir para esses 10 mil que sobrarem e beber na água no rio, e aqueles que sentarem, ajoelharem e pegar a água com 2 mãos, vocês podem mandar embora. Isso tem muito a ver, eu não quero trabalhar esse princípio agora. Eles estavam com uma arma numa mão e a outra estava livre. Se eles abandonaram a sua função, se eles abandonaram o que eles tinham que fazer, eles não podem fazer parte, porque guerreiro tem que ter arma na mão. Só aqueles que segurarem a arma numa mão e colocarem a mão e beberem água como um cachorro, esse sim, você diz que vai ficar para lutar a guerra. Dos 10 mil sobraram 300. Agora sim, é só um milagre mesmo. 300 para 135 mil, proporção 450 para 1. O que você entende disso? O que eu entendo disso? Primeira coisa que a gente viu é que Deus está disposto a usar alguém que é fraco, e sempre a gente fraco, mas alguém que é intenso e quer viver tudo que Deus tem para ele. Deus também está disposto a usar gente que não abre mão da sua parte, não abre mão de fazer o que tem que ser feito, independente do que aconteça, e vai fazer o ordinário para que o extraordinário de Deus derrame sobre ele. Mas em último lugar, Deus conta com gente que confia nele a despeito de qualquer lógica. 450 para 1, meu irmão, é só confiando em Deus mesmo. Todos nós temos uma linguagem de amor. Como é que é? Eu esqueci as 5 linguagens do amor, o nome do autor. Tem um livro aí chamado 5 linguagens do amor. Toque físico, não sei o que, presente. De todos os homens, toque físico. A minha é toque físico. Você sabia que Deus tem uma linguagem de amor? Você sabia disso? Deus tem uma linguagem de amor. É mesmo, Everton? Tem. Você sabe qual é? A linguagem de amor de Deus, o que Ele quer de nós para se sentir amado é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a linguagem de amor de Deus. E o que é fé, gente? Fé é confiar. Para mim, o melhor exemplo disso é quando Deus pediu para Abraão o seu filho Isaac, o filho da promessa. Ele falou para Abraão: Abraão, sobe ao monte, o monte Moriá, e me oferece seu filho. Deus não queria a morte de Isaac. Sabe o que Deus queria? Deus queria ser amado por Abraão. Deus queria ser amado, sabe por quê? Porque quando Abraão foi sacrificar o seu filho, o anjo falou: Abraão, para, Deus manda te dizer, agora eu sei que você me ama. Tecla SAP. Agora eu sei que você me ama, porque você confiou em mim. Agora eu sei que você me ama, porque você me obedeceu, sabendo que eu tinha o melhor para você. Diz o texto de Hebreus, que Abraão acreditava que Deus o ressuscitaria. Deus o ressuscitaria. Abraão confiou e obedeceu. A linguagem de Deus é confiança, a linguagem de amor. Deus só conta com gente que confia nele, independente das circunstâncias. Agora Deus manda 34 mil pessoas embora, 34.500, manda 34.500 embora. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu acabei de falar que Deus conta com gente fraca, com gente pequena, e isso não é problema para Ele, mas Ele não conta com gente que não confia nele. Gente fraca fica, mas gente que não confia Ele manda embora. Gente que não depende Ele manda embora. Ele não conta com gente que não sabe depender dele. Deixa eu te falar, meu amigo, Deus não despreza a sua fraqueza, mas Ele despreza a sua falta de confiança. A pergunta é: você crê que Deus pode te usar de verdade? Você quer que Deus tenha algo extraordinário para fazer através de você e em você? Você crê que Ele tem uma vida extraordinária à disposição de você? Mas pastor, eu sou tão fraco. Peraí, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você confia em Deus. Confia no que Ele tem para você. Então, qual é o Isaac que você tem que levar para Deus hoje? Eu não falo sobre sacrifício hoje aqui, eu falo sobre obediência, sobre confiar que Deus o ressuscitará, inclusive. Que você pensa que é para pior o que Deus está te pedindo, muito pelo contrário. Deus não tem pedra para a gente, Deus tem pães.
Então quais são os soldados hoje que você tem que mandar embora? Pelos simples fato de que Deus te mandou confiar nele e não na força do seu braço. O ponto é: confie, dependa, obedeça a voz de um Deus que tem o melhor para nós. Eu preciso contar o final, você está curioso para saber o final? Eu estou terminando. Aqueles 300 vão para a guerra e Deus aperta um pouquinho mais. Eles vão com a espada na mão. Aqui, porque são as nossas armas. Nós vamos lutar contra os midianitas. 135 mil de um lado e 300 do outro. E antes de ir, Deus fala com Gideão assim: Gideão, esse povo está pensando que vai com as armas deles? De jeito nenhum. Pode dizer para deixar as espadas aí. Mas Deus, como assim? A gente já vai em menor quantidade, ainda vai sem espada. Deus é fogo, né? Ele cutuca. Não, a arma desse povo vai ser diferente. Sabe qual foi a arma? Vocês vão pedir para eles levarem numa mão trombeta. Presta atenção, eu não vou poder trabalhar isso agora. Quais são as armas da nossa guerra, né? Trombeta, uma tocha e um vaso. Trombeta, tocha e vaso. Divide em 3 grupos. Cerquem com esses 3 grupos o acampamento dos midianitas. E quando você der o sinal, Gideão, eles vão gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Eles vão tocar a trombeta, quebrar o vaso para que a tocha possa surgir. Quais são as armas da nossa guerra? Primeira arma de guerra: adoração. Toca a trombeta, rapaz. Quanta gente hoje aqui está calado. Gente, é impressionante como a gente enche a nossa vida de adoração e louvor, faz com que as cadeias comecem a ser quebradas assim, ó. Enche teu coração de adoração. Mas o melhor não vem daí. É que só existe o fogo do Espírito que derrota todo o mal quando nós, os vasos, são quebrados. O vaso vai no chão, o fogo do Espírito é levantado, os inimigos se levantam desbaratinados, e eles matam uns aos outros, pensando que eram inimigos. E aquele povo derrotou o exército inimigo sem nenhuma arma. Digo melhor, eles tinham as armas mais potentes que qualquer soldado do exército do Senhor pode usar: quebrantamento, adoração, obediência e confiança num Deus que sempre cumpre o que diz. Aleluia! Coisa linda! Eu estou terminando. Sabe, gente, eu olho para a nossa igreja e eu falo assim: meu Deus, essa igreja está no ponto, gente, para a gente viver uma obra de coisas grandes, coisas maiores do Senhor. Mas talvez hoje aqui, eu falo com muito carinho no meu coração, nos falte um pouco mais de confiança nele. Tem gente aqui que, por exemplo, gente, está cumprindo hora extra no lugar onde está, e ainda, infelizmente, está fazendo estratégia para a guerra, sendo que Deus mandou você largar essa guerra e lutar outra guerra. Você continua insistindo, confia, cara. Se joga nessa instabilidade, que é a mais segura que você pode viver, porque com Deus a gente cai para cima. Sabe, falta em nós entendermos que nós precisamos entrar nessa guerra. Tem gente que precisa. Eu percebo muita gente que, se eu falasse assim: gente, ó, quem quiser lutar não precisa lutar não, um monte de gente ia embora, só vinha no domingo. Gente, vamos parar com isso, sabe? Pensa comigo. Tem que estar no nosso coração antes de dizer: eu não saio dessa luta de jeito nenhum, porque eu vou ter o privilégio de ser um daqueles que vai fazer a diferença na minha geração. Eu vou estar entre os 300, eu vou ser parte de um exército que não foge. Eu vou fazer o que me cabe para viver uma vida extraordinária. E a minha versão extraordinária é Cristo na frente, e eu vivendo o que Ele tem para mim. Eu vou dizer sim ao que Deus tem para mim. Esse é o tipo de gente que Deus vai usar. Gente fraca, mas gente intensa em querer descobrir um pouco mais de Deus. É o que me leva além, Senhor. Me ajuda a ter outra dimensão de quem Tu és. Eu não quero ficar com o Deus que meus pais me apresentaram. Eu não quero ficar com a história que a Bíblia apresentou. Isso pode ser plataforma. Eu quero experimentar em primeira mão. Me leva além, Senhor.
gente que não está preparada, mas gente que não para de fazer o que lhe cabe no ordinário. Madeira, serrote, martelo, toque, toque, toque. No ordinário, diariamente, colocando uma pedrinha, sabendo que o Senhor nos levará a construir o extraordinário. Gente que sabe corresponder a Deus com a sua linguagem de amor. Eu vou confiar, mesmo que pareça loucura o que você está me pedindo, Deus. Eu vou confiar o que você me pediu, mesmo que seja enfrentar um exército praticamente sozinho. Eu vou confiar. Eu com o Senhor somos maioria. Será que tem alguém aqui hoje, essa noite, que Deus pode usar, gente? Será que tem alguém aqui, hoje, essa noite, intenso em descobrir um pouco mais de Deus? Você percebeu que o primeiro teve bastante gente falando, o segundo não? É exatamente assim, aconteceu com o Gideão e continua acontecendo. Porque essa decisão nós não fazemos no calor do momento. Nós decidimos porque nós entendemos quem Deus é e nós prosseguimos. Gente que não está preparada, mas gente que não para de fazer desse ordinário algo extraordinário. Gente que sabe corresponder a Deus, sabe? E tem a sua linguagem de amor como confio. Eu confio. Tem alguém aqui que está disposto a confiar totalmente no Deus e dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero obedecer a sua palavra, independente do que seja. Sabe o que eu sonho? Eu termino aqui. Eu sonho com um exército que não nasce da convocação, mas na decisão de confiar. Eu sonho com gente fraca, mas com uma forma de ver os sinais de Deus e que se recusa a viver uma vida menor do que Deus prometeu. Eu sonho com um exército que sai das cavernas, gente que para de se esconder, gente que ouve a voz de Deus e decide responder. Não são os mais fortes, não são os mais preparados, mas os que dizem: eu creio, eu confio, eu obedeço. Eu sonho com um exército que não negocia intensidade. Em tudo se faz com intensidade, porque viver para o Senhor, viver no centro da sua vontade, é a coisa mais legal do mundo. Que não se contenta com 3 flechazinhas, que joga a aljava inteira. São 6, são 8, são 10 flechas, nós descarregamos tudo. Gente que não vive de manutenção espiritual, de manutenção de propósito, de manutenção social. É um povo que olha para a palavra e ousa perguntar: Senhor, onde estão os milagres? Senhor, onde está a sua mão? Passa sobre mim, me escolhe, eis-me aqui, me usa. Um povo que volta ao ordinário com fidelidade, sabendo que o extraordinário de Deus nasce na constância. Serrote, madeira, toque, 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 todo dia. Todo dia, e eu creio que Deus está levantando esse exército aqui hoje, um exército forte, um povo que diz: Senhor, conta comigo, eu fico, eu luto, eu obedeço, eu confio, eu quero viver uma vida extraordinária em Ti. Fique de pé no seu lugar. Três coisas. Qual é a rotina que você tem que voltar a cumprir hoje para construir o extraordinário? Segunda coisa, qual é o lugar onde teu olho tem que voltar a brilhar? Peço para que ninguém saia, ninguém está saindo, eu sei, mas peço, eu já estou terminando. E em terceiro lugar, qual é o lugar que você tem que voltar a confiar e obedecer que Ele tem algo melhor para você? A minha pergunta para você hoje é uma só, e é essa: tem alguém aqui hoje que quer começar uma vida nova com Jesus, colocando Ele no centro, Ele sendo Senhor novamente, entregando, começando totalmente uma vida com Ele, nova, sendo Ele quem toma o controle? Esse é o seu caso? Você quer? Então nesse momento feche os seus olhos, repita essa oração comigo. Você não precisa falar, repete no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida, muda minha história, Senhor. Eu quero dizer sim para me recensear no Teu exército. Eu sou Teu, eu me entrego a Ti. A partir de hoje, Senhor, toma o centro. Me perdoa, sou falho, sou pecador, mas eu sei que o Senhor tem coisa nova para mim, e eu digo sim. E assim eu oro no Teu nome, o nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado,
de cabeça baixada. Você orou comigo? Se você orou comigo, levante a sua mão onde você estiver, se você orou. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Alguém de baixo na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Lá embaixo ainda na galeria, eu estou olhando você, Deus abençoe, Deus abençoe. Vou lá para a galeria agora, alguém na galeria, levante sua mão, se você orou comigo, levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, estou vendo você. Mais alguém na galeria, levante sua mão onde você estiver. Tem alguém aqui hoje, essa noite, voltando para os caminhos de Jesus. Você está afastado, mas hoje você está falando, eu vou voltar. É você? Então levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Alguém? Lá em cima na galeria, voltando para os caminhos de Jesus. Deus te abençoe, eu estou vendo você lá no final. Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje voltando? Mais alguém aqui? Aleluia! Todos que levantaram suas mãos, levante suas mãos lá no alto agora. Eu quero terminar orando por você. Todos que levantaram, levantem bem alto. Isso. Eu vou orar por você, mantenha lá em cima a sua mão. Senhor Jesus, são teus servos. Nós entregamos todos eles a Ti. Eles disseram sim para o Teu Evangelho, a viver uma vida contigo e em Ti. E eu venho te pedir, Senhor, dê raízes consolidadas em Ti. Eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida que condiga com um exército preparado em Ti. Por isso, Senhor, dá para muitos aqui hoje confiança para obedecer. Dá para muitos aqui hoje retorno ao ordinário que o Senhor nos estabeleceu. Dá para muitos aqui hoje vontade, ânimo dobrado para viver uma vida em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos coisas contigo, e nós queremos viver a abundância de alegria no centro da sua vontade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos estabeleça em paz e em vitória, porque temos o Senhor como general. E assim nós te damos honra, glória, e oramos no teu nome, o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Excelente semana, gente. Uma semana de vitória. Vamos cantar. O Senhor conhece os que são seus.